Boa noite, igreja, paz, tudo bom? Que bom estarmos aqui nessa terça, mais uma terça bíblica, onde nós temos assim a oportunidade de crescer, aprender à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, né? Trazemos ensinamentos para nós. E hoje, um dia muito especial também, com muita alegria, nós estamos na nossa quarta semana dessa série, né? Educação financeira à luz da Bíblia. Então a gente tem aprendido um pouco sobre como lidar com as finanças, né? A gente tem aprendido que finanças é um assunto espiritual. Deus se importa muito com as nossas finanças, né? A gente aprendeu na primeira semana sobre a importância, né? Os princípios financeiros, o cuidado que temos de ser, não ser dominados pelo dinheiro. Jesus comparou o dinheiro a mamon, a um Deus que vai exigir, né, a nossa prostração, vai exigir a nossa adoração, vai nos amarrar, vai nos prender, e isso é um perigo, né? Então temos esse lado, temos esse ensinamento. Jesus nos ensina também a sermos generosos, a repartirmos, a aprendermos a como cuidar. Falei sobre a frase célebre do John Wesley, né, o grande avivalista inglês. Ele falou que a relação dele com as finanças era ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder e doe o máximo que puder. Então a ideia de você ganhar, isso é uma bênção, mas a ideia também de saber multiplicar esse dinheiro, isso é uma bênção, e saber ser generoso, saber que Deus tem muitos filhos. Muitas vezes Ele põe na sua conta algo que é para abençoar mais os filhos. Depois nós aprendemos sobre o dia D, o dia sem dívidas, como sair das dívidas, né? Como fazer uma programação para você quitar e pagar as suas dívidas. E semana passada nós falamos sobre o poder dos juros compostos, né? Como você pode ele jogar ele contra você, no caso de alguns financiamentos aí que você vai jogar, né, você vai pagar juros, vai dar juros para um banco, ou como fazer o contrário, né, os juros compostos trabalharem a seu favor, você receber esses juros. E hoje a gente ficou um último capítulo, um último tema, que era sobre como você investir o seu dinheiro, como você sair, né, de uma poupança. Você está começando a ter um dinheirinho, o que você vai fazer? Você vai guardar embaixo do colchão? Você vai deixar na poupança? Você vai deixar parado na conta, né, a inflação consumindo, corroendo esse dinheiro? Então existem formas sábias, existem formas mais inteligentes de você conseguir, né, multiplicar esse dinheiro, porque Jesus, numa das parábolas, né, na parábola dos talentos, ele elogiou, ele deu um talento a um, 2 talentos a outro e 5 talentos a outro. O que ganhou 5 talentos e o que ganhou 2 talentos, eles multiplicaram, eles aplicaram esse recurso e dobraram esse valor, chegaram a 100% desse valor. Mas aquele que recebeu um talento, o que ele fez? Botou do colchão, ele enterrou o dinheiro, ele não multiplicou. E quando o seu senhor voltou, ele repreendeu esse rapaz, essa pessoa, porque ele não multiplicou o dinheiro. Então, multiplicar o dinheiro, saber investir dinheiro, isso é uma bênção. E isso é algo desejável, é algo que nós queremos que isso aconteça. Então, para isso, né, muito melhor, com muito mais sabedoria do que eu trouxe um professor, convidei, né, desde lá do início, sério pensando, um professor, alguém que tem até me ajudado, me instruído nesse sentido, alguém que já investe há bastante tempo, tem formação nessa área de economia, ele vai falar sobre o currículo dele, mas é alguém que eu admiro, né, e reconheço a sua competência, e não só teórica, não é alguém apenas que estudou ou sabe teoria a respeito disso, mas alguém que já é um investidor há bastante tempo e com muita eficácia, conseguiu investir e realmente multiplicar o seu patrimônio, fazer crescer o seu patrimônio, né, para atingir a sua liberdade financeira, no sentido de não depender mais nem de um salário, né, poder ter com a renda se manter. Então, esse professor trabalha comigo, tenho a honra de tê-lo lá também trabalhando comigo, estamos juntos, né? Professor Eduardo Cabral, vem cá, por favor, uma salva de palmas para ele, vamos receber com muito carinho. Aqui. Oi, som, todos me ouvem? Sim. Então, por favor, Eduardo, está aqui a igreja, fique à vontade. Hoje, como eu falei para vocês, nós vamos dar, né, normalmente nós terminamos às 9, mas hoje nós vamos até às 10. Se você precisar sair às 9h30, se tem algum compromisso, não tem problema, você pode sair, né, mas se você, né, quiser ficar, eu tenho certeza que você vai receber muito, né? Falei para o Eduardo, que é um assunto, é muito tempo, né? Nós vamos começar às 8h30, nós queremos 1h30, pelo menos até às 10, para que ele possa explanar
todas as áreas, né, do investimento hoje na nossa nação. Vamos orar por ele? Estenda a sua mão para cá. Pai, muito obrigado pela vida do Eduardo, obrigado por ele se dispor, Pai, a estar aqui para falar à tua igreja, ao teu povo, em teu nome, nos ensinando, Senhor, princípios tão caros, tão importantes. Obrigado pela sabedoria que o Senhor deu a ele e pelo esse coração generoso de poder vir aqui servir a Ti, Senhor, abençoando a Tua igreja. Eu oro pela vida dele, pela sua família, abençoe sua casa, Senhor, sua esposa, sua filha, que ele possa, Senhor, estar sempre protegido, guardado por Ti, e o Senhor possa mantê-lo, Senhor, debaixo das suas asas, abençoando a vida dele. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deixa eu tirar aqui esse púlpito, tá? Com mais à vontade. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, tá? Estou muito feliz que eu possa ser hoje instrumento de Deus na vida de cada um de vocês, para que eu possa levar aquilo que cada um necessita para dar esse passo além, agora, nas finanças pessoais de cada um. Então, esse é o meu objetivo aqui, tá? Sem filtros, hoje eu quero trazer para vocês o resumo daquilo que eu venho aprendendo desde 2013, tá? Mas antes de eu começar a falar de finanças, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Eduardo Cabral, Carlos Eduardo Matheus Cabral, um nome bem grande, eu diminuo para ficar mais fácil, tá? Marido de Poliana, ela infelizmente não pôde estar aqui hoje, minha esposa e minha filha querida, que ela ama estar aqui, ela ama as músicas, e ela fica rindo de mim, porque toda vez eu me emociono, choro, quando estou escutando o pessoal cantar, tá? Quase que aconteceu, estava me segurando ali. Eu acho fantástico, eu acho espetacular essa energia que a igreja traz, que o culto traz, que aquece nosso coração para que a gente possa mudar, nos melhorar, né, e fazer a coisa certa. Isso é maravilhoso. Então, como o Dr. Fábio falou, né, o pastor Fábio, eu sou economista, tá? Sou professor, já dei área em várias áreas da minha vida, desde muito cedo. Me formei em informática, já fui professor de informática. Na época do Windows 95, que ninguém tinha computador em casa, então eu ensinava o Windows 95, Windows 98, Office, Word, Excel, PowerPoint. Então, passei por tudo isso aí. Sempre gostei muito de passar o conhecimento que eu adquiria para as pessoas que estavam próximas de mim. E o mercado financeiro, ele me pegou de uma forma muito interessante. Eu não tinha conhecimento nenhum no mercado financeiro, tá? Era funcionário público, e apareceu uma oportunidade de trabalhar num tal de laboratório de combate à lavagem de dinheiro, lá no meu estado, Pernambuco. Eu sou pernambucano, e aí eu, como trabalhava na parte de informática, como funcionário público, fui convidado para fazer a parte de informática desse laboratório, já que iria lidar com grandes movimentações financeiras, ia ter muita tecnologia envolvida, muitos programas, muitos softwares, e aí precisava de alguém que pudesse estar por trás ali para fazer tudo isso funcionar. E eu fui convidado e fui para esse laboratório. Comecei a trabalhar, comecei a vir para Brasília aqui em 2011 fazer cursos, vim 18 vezes para Brasília em um ano, para vocês terem ideia, para aprender todos os softwares, aprender a questão da lavagem de dinheiro, aprender aqui no COAF, como a gente analisar e identificar os recursos ilícitos que podem estar sendo movimentados nos bancos. E aí, pessoal, fui para um curso na B3, aprender justamente a parte de movimentação financeira através dos investimentos que poderiam também ser lavados, o dinheiro de criminalidade poderia também ser lavado dessa maneira. E foi aí que eu me apaixonei. Desde o primeiro dia, eu me apaixonei porque eu vi ali, depois de velho já, eu digo velho porque eu já tinha mais de 30 anos de idade, que se eu tivesse aplicado aquilo que eu aprendi em poucos dias na minha vida, eu estaria em um patamar financeiro diferente, porque tudo aquilo ali era novidade para mim. Eu não sabia mecanismos, não sabia de coisas, de ferramentas que já existiam naquela época, que podia fazer o meu dinheiro multiplicar de forma muito fácil. Eu fiquei realmente abestalhado quando eu vi aquilo ali. Então, a partir daquele momento, para vocês terem ideia, eu fazia Direito, eu estava no 6º período, eu saí da faculdade de Direito e comecei a estudar Economia. Porque foi paixão à primeira vista.
tá? Quando eu vi as possibilidades que as ciências econômicas elas podiam trazer para a minha vida e para a vida das pessoas que estavam ao meu redor, eu não conseguia mais assistir a aula de Direito. Eu queria estudar Economia, eu queria aprender aquilo. E aí eu deixei o curso de Direito no 6º período e passei a estudar Economia. E até hoje eu estudo Economia, a mala do meu carro é cheia de livros, porque quando eu posso parar em um lugar ali, sempre tem um livro que eu quero ler sobre um tema ou outro. Porque é uma coisa que me deixa faminto de conhecimento. Então, o que eu quero hoje trazer para vocês não é só essa parte teórica de conhecimento. Dando continuidade ao que o Dr. Fábio fez aqui, um trabalho fantástico, é uma coisa que a gente não vê ser ministrado nas igrejas, principalmente. Um assunto que, por incrível que pareça, pessoal, estatisticamente, é uma das coisas que mais separam os casais hoje, são os problemas financeiros. Às vezes ele não é o fim, mas ele é o início, é o que dá o gatilho para que os casais comecem a se desentender. São os problemas financeiros em casa, o dinheiro que não dá para pagar as contas, porque o marido quer comprar uma coisa, a esposa quer comprar outra, e o dinheiro não dá para comprar o que os dois querem. Então, são todas essas coisas que vão acontecendo, e a fonte está no problema financeiro. Então, você ter educação financeira não vai só te ajudar a ter dinheiro, vai te educar a ter uma família mais saudável, vai te educar e te ajudar a levar mais segurança, levar mais tranquilidade, levar mais conforto para a tua família e para as pessoas que estiveram ao teu redor. Então, é com esse intuito que eu quero começar hoje a nossa conversa. Por favor, a gente vai deixar as perguntas para o final, mas o Dr. Fábio sabe que eu gosto que as pessoas me interrompam. Eu gosto que as pessoas dizem, não, você está errado. Não é desse jeito. Eu acho que é assim. Então, se em algum momento eu falar alguma coisa que qualquer pessoa que discorde, levanta a mão na hora que eu vou te escutar. Porque é nesse momento que a gente aprende junto, pessoal. Quando a gente discorda, quando a gente acha que não é assim, que pode ser de outra forma, inclusive é dessa forma que eu aprendo mais. Porque eu não estou aqui para ser o dono da verdade, tá bom? Eu estou aqui para compartilhar com vocês, trocar com vocês e a gente aprender juntos. Eu vou tentar fazer aqui, aproveitando essa oportunidade, eu vou falar dos investimentos, tá? Vou trazer uma série de investimentos, inclusive algumas sopas de letrinhas, RDB, CDB, Selic, várias coisas, mas o que é que eu peço para vocês? No momento que eu for falar alguma coisa que realmente vai te ajudar na tua vida prática, eu vou te avisar, anota. Anota, porque quando eu for falar isso, é porque se você está pensando realmente em dar um passo a mais nas suas finanças, se você está pensando realmente em querer fazer alguma coisa para melhorar o teu desempenho financeiro, eu vou dar essas dicas quando eu estiver passando aqui em alguns momentos específicos, e vou avisar para vocês. Então, nesses momentos, por favor, anotem, tá bom? Então, dando continuidade ao trabalho que já foi feito, o pastor Fábio conversou muito comigo a respeito, tá? Eu fiz algumas perguntas para ele, ele me falou o trabalho que já tinha feito aqui. É muito importante conhecer a sua situação financeira atual. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente não consegue fazer nada no mercado financeiro, a gente não consegue fazer nada com o nosso dinheiro se a gente não sabe o que é que a gente tem para investir, o que é que a gente tem para os nossos compromissos, o que é que a gente tem para o nosso lazer, o que é que a gente tem para a nossa alimentação, para o nosso investimento. A gente não consegue fazer nada. A gente se ilude. Então, a primeira coisa é se organizar. É o primeiro passo. É o primeiro grande trabalho. E isso não é buscado pela maioria das pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não querem confrontar o fato de que nós somos desorganizados nesse setor. A grande maioria, pessoal. E eu não estou falando isso para desmerecer ninguém. É porque no nosso país, infelizmente, nós não temos uma coisa que deveríamos ter desde pequenininho. A educação financeira, o valor real do dinheiro, o que é que o dinheiro pode nos proporcionar. Nós não temos isso. Isso deveria ser dado nas escolas, nas faculdades, em todos os cursos, no curso de medicina, inclusive.
deveria ter uma cadeira ensinando ao médico o que ele fazer com o dinheiro que ele vai ganhar, para que ele possa ter mais conforto, segurança, estabilidade. Então, saber o nosso momento atual é o primeiro passo. Isso eu já sei que foi falado por Dr. Fábio aqui, eu só estou reforçando, porque a gente tem que confrontar isso. Eu sei que muitas pessoas não sentam na mesa com um caderninho ou vão para frente do computador fazer uma planilha porque tem medo. Porque sabe que quando for confrontar isso, vai dizer, eu não vou conseguir juntar, não tenho nem dinheiro para pagar o que eu devo. Como é que eu vou conseguir juntar dinheiro? Mas esse é o primeiro passo para que você possa mudar essa realidade. Se você não fizer isso, não adianta. Eu tenho ajudado algumas pessoas nessa minha caminhada, desde 2013, quando eu comecei a compartilhar o conhecimento de mercado financeiro. E o que eu tenho observado, inclusive eu observei isso na minha vida, no início, não foi flores. Eu passei ali 5 anos tomando vários tropeços, inclusive tropeços até que colocaram o meu casamento em risco. Para vocês terem ideia, eu fui tão ganancioso em alguns momentos da minha vida que, em um dia, eu estava muito positivo financeiramente, estava com dinheiro na conta que eu nunca tive antes, e no outro mês eu tive que vender o meu carro para pagar por conta de erros financeiros que eu cometi, por conta de ganância. Então, confrontar a sua realidade e saber o passo que você pode dar diante do que você tem, é a primeira coisa que eu quero alertar vocês. Tá? Então, o que é que eu digo? E é uma fórmula, pessoal, que vocês vão ver que é ensinada meio que universalmente. Como é que eu faço para juntar dinheiro? Como é que eu faço para investir? Você primeiro tem que saber que, diante do que você ganha, você tem que conseguir fazer com que sobre 20% daquilo. Essa é uma regrinha que ajuda muita gente. Se eu ganho 1.000, eu consigo fazer com que sobre R$200. Se eu ganho 10.000, eu consigo fazer com que sobre R$200. Eu consigo, nesse mês, pagar todas as minhas dívidas, todos os meus compromissos financeiros. E com essa sobra, eu consigo fazer com que ela exista para que eu possa investir, multiplicar? Se não, se você não consegue, você tem que focar na solução para que isso aconteça. Olha só, muita gente diz assim, Edu, eu não consigo investir porque eu ganho pouco. Meu salário é baixo. E é uma realidade de muita gente, realmente. A gente sabe que muitas pessoas ganham um valor de renda que, às vezes, não dá para manter o mínimo possível para que a gente possa dizer que a família possa viver ali com dignidade. A gente sabe disso. Mas a maioria das pessoas, o problema não é esse. A outra parte, né, das pessoas que dizem isso. Por quê? Porque se elas ganharem 5.000, elas vão gastar 5.001. Se elas ganharem depois de um ano 10.000, elas vão gastar 10.010. Por que eu digo sempre um pouco mais? Porque elas vão gastar todo o dinheiro que tem e ainda vai botar coisa no cartão, vai fazer financiamento, vai fazer isso, vai fazer aquilo e vai ficar devendo ainda mais. A pessoa pode ganhar R$100.000, ela vai estar gastando 110.000 todo mês. Essa é a nossa realidade. Por quê? Porque a gente, quando tem o dinheiro no bolso, quando tem dinheiro no banco, nós queremos comprar as coisas, nós queremos ter as coisas, queremos desfrutar daquele capital, daquele dinheiro. E é aí que nós cometemos o grande erro para ter o conforto financeiro. Nós gastamos tudo o que ganhamos e não pensamos no amanhã. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é focar. Se é dívida, eu tenho que finalizar minhas dívidas. Eu tenho que focar nisso, eu tenho que saber o que é que eu estou devendo, eu tenho que me organizar financeiramente, eu tenho que me apertar para pagar as minhas dívidas. Ou eu não vou conseguir dar esse passo. É simples assim, pessoal. Eu tenho que me esforçar para ir ali no cerne da questão do que está me impedindo de juntar dinheiro, de ter um capital para que eu possa fazer algo além daquilo que eu faço todo mês, que é pagar minhas contas. Buscar
aumento de receita se o problema é que eu estou ganhando pouco? Pessoal, hoje nós vivemos num mundo que realmente tem muitas dificuldades, muitos desafios, mas tem muitas oportunidades. E às vezes a gente fica colocando desculpas em nossas vidas para dar um passo além daquilo que a gente já faz ou daquilo que a gente já conhece. Não, eu estou satisfeito aqui no meu trabalho, eu vou ficar aqui quietinho, ganhando esse dinheirinho que eu ganho, está tudo certo. E às vezes não está atento a oportunidades que estão ao teu redor, que podem te ajudar a ter uma vida financeira melhor. Às vezes é aprender algo novo, às vezes é se permitir fazer algo que nunca fez antes. Mas principalmente, pessoal, é colocar a consciência de que nós não conseguimos nada sem a força do trabalho. Quando a gente, é engraçado, vocês que estão aí nas redes sociais, no YouTube, a gente vê muito aquelas pessoas ali falando que é fácil começar a investir, é muito fácil você multiplicar seu dinheiro. A gente vê muito isso. Esses influencers hoje financeiros vendendo muita facilidade. Só que a gente sabe que não é bem assim. O que eu defronto muito hoje, quando estou tento ajudar algumas pessoas que descobrem o mercado financeiro e ficam muito encantado, é que a pessoa ela vai, investe no primeiro mês, investe no segundo mês, investe no terceiro mês, quando chega no quarto mês, ela tem que pegar aquele investimento e tirar, sacar tudo, porque ela tem que pagar uma dívida. Porque ela não se programou, ela não sabia a sua situação real financeira. Isso acontece demais para quem investe. Tá? Às vezes investe no primeiro mês, investe no segundo mês, acha tudo muito lindo, muito legal, muito bacana, mas aí chega aquele mês que eu tenho que pagar o IPVA, vai ter a escola do menino, tem que fazer a matrícula, eu não me programei para isso. Eu vou tirar da onde? Do investimento. Então, pessoal, buscar o aumento de receita, principalmente, não é vender facilidade, é saber que para ganhar mais a gente tem que suar mais. Não tem segredo. Claro que quando a gente estuda, quando a gente aprende novos ofícios, a gente às vezes consegue fazer com que o nosso dinheiro cresça fazendo menos esforço. É um caminho. Mas não olvidemos o caminho do trabalho. Não olvidemos isso. Para vocês terem ideia, quando eu comecei a fazer meu curso de economia, eu tinha uma amiga que era muito amiga minha, e ela fazia um brigadeiro maravilhoso. E eu já era funcionário público. Só que eu era altamente endividado. Eu tinha lá os meus empréstimos, meus financiamentos, e não sobrava dinheiro. E eu queria investir, eu estava estudando economia para investir, eu estava louco por aquilo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu tive a brilhante ideia de vender brigadeiro na minha sala de aula. E eu vendia brigadeiro. E foi aí que foi através dessas vendas de brigadeiro que eu comprei minhas primeiras ações, meus primeiros fundos imobiliários. Que eu fiz o meu primeiro investimento no Tesouro Direto, vendendo brigadeiro. Então, pessoal, a força do trabalho, não duvide disso. Às vezes a oportunidade está do teu lado, para você dar um passo além do que você precisa para conquistar algo que você quer. A gente precisa ter coragem, força de vontade para fazer. Tá bom? Também pode ser a questão de readequar a vida financeira. E aí, eu já invisto já há algum tempo. Não sou rico, não sou milionário. Por quê? Porque, como muitas pessoas, eu contraí muitas dívidas na minha vida. E eu passei muito tempo naquela fase ali, de finalizar as dívidas. Eu passei muito tempo, muitos anos, mesmo já tendo conhecimento de mercado financeiro. Lembra que eu tive que vender meu carro, para pagar uma dívida. Então, eu tinha muitas dívidas. Tá? E aí, uma coisa que eu aprendi e que deu muito certo, e eu vou deixar aqui como primeira dica, anotem aí. O meu carro está lá fora. Às vezes, eu estou falando com pessoas, vou para uma reunião, vou para um almoço, e aí as pessoas chegam de BMW. Chegam de Audi, carros enormes. E o meu carro é um Logan, branquinho, 2018.
Eu acho ele lindo. E, às vezes as pessoas, poxa, Edu, eu operei contigo, cara. A gente operou opções. Eu vou pegar um exemplo prático de um amigo meu. Cara, eu estava operando opções contigo. A gente conseguiu fazer um capital bacana em uma semana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tu não troca de carro? Gente, o que veio para falar para ele é uma pessoa que eu tinha intimidade. Eu falei, porque eu não quero vender ilusão para mim. O que é que acontece, pessoal? Quer crescer financeiramente, quer bater um objetivo, bater uma meta financeira? Está vendo aqui, ó? Você pode estar aqui. Desça um degrau ou desça 2 degraus. Você poderia estar vivendo ali em cima. Mas se eu viver aqui embaixo gastando menos, eu consigo juntar mais. Depende do tamanho do meu sonho. Depende do meu objetivo. Então, viver 1 ou 2 degraus abaixo daquilo que você vive é uma grande sacada para que você possa chegar mais rápido no seu objetivo financeiro. E é isso que eu aplico na minha vida, tá? Eu podia ter um carro muito melhor hoje que eu tenho. Eu podia estar morando num apartamento muito melhor que eu moro hoje. Mas eu e minha família, nós sabemos que se a gente viver do jeito que a gente vive hoje, a gente vai conseguir chegar mais rápido no nosso objetivo. E aí, quando a gente chegar no nosso objetivo, não tem mais o que se preocupar. Né? E o nosso objetivo, eu não tenho vergonha de falar, é a independência financeira. O que é independência financeira? É eu não me preocupar mais com o dinheiro para pagar conta, para me alimentar, para me vestir, para viajar, para estudar, para nada. Eu tenho esse cálculo. Eu sei qual é o valor que eu quero chegar para ter esse ponto. Eu estou trabalhando por isso. Quando eu chegar lá, as coisas vão ficar muito mais fáceis para mim. Então, primeira dica, desça 1 degrau ou desça 2 degraus. Agora, é importante uma coisa, tá? Muito importante. Não desça 5 degraus, 6 degraus e faça a sua família passar necessidade. Ou até você mesmo. Não vale a pena. Não vale a pena você deixar de tomar o cafezinho que você ama tanto, ou ir para aquele cineminha, ou sair com a esposa para aquele jantarzinho. Não vale a pena você deixar de fazer isso também. É uma questão de equilíbrio. É você saber onde você pode cortar, onde você pode economizar, para que você possa ter essa sobra de qualidade. Não é ser muquirana. Pelo amor de Deus. Porque aí vai acabar o casamento mesmo. Porque mulher não gosta de homem muquirana. Tá? Ok? Isso aqui é planejamento financeiro. Isso aqui é você se planejar. E a partir desse momento, pessoal, eu vou acelerar o passo e parar mais naqueles pontos que a gente pode ali se demorar mais um pouco para eu poder dar essas dicas de ouro. Porque eu sei que em uma noite eu não vou ensinar para vocês tudo sobre o mercado financeiro. Mas eu quero deixar aqui pelo menos uma semente para que você possa amanhã acordar e dizer, poxa, o que aquele menino falou ontem, tem uma coisa ali que eu posso começar a fazer hoje. Então, é nesses pontos que eu quero focar, tá bom? Então, como eu sei que aqui tem pessoas que não têm nenhum conhecimento na área do mercado financeiro, tem pessoas que têm conhecimento mediano, conhecem alguma coisa, sabe, ali já investiu. E tem pessoas aí que poderiam estar aqui no meu lugar, eu sei disso, também. Me desculpem aí se eu errar em alguma coisa, por favor, me corrijam. Eu quero trazer aqui um conteúdo que eu possa ajudar a todas essas pessoas. Tá bom? Então, vamos lá. Se sobra, nós vamos fazer o quê? Vamos aprender a investir. Tá bom? Uma regra matemáticazinha que ajuda muito na questão da organização é o seguinte. 50% do seu capital, você pega ali para os gastos fixos essenciais, que é o teu aluguel, a escola do teu filho, se você tem o financiamento do carro, pagar o financiamento, o aluguel. Aqueles pagamentos que eles são certos, líquidos e certos ali todos os meses. Pagar a luz, pagar a água,
telefone, enfim, tudo aquilo você vai tentar encaixar nos 50%. Tem pessoas que, quando fazem isso aqui, se assustam, porque percebem que gasta 30% aqui, e aqui nos gastos variáveis, que é você ter um momento de lazer, roupa, passear, fazer coisas ali que podem ser anuladas em algum momento, que não é de grande necessidade. Muitas pessoas invertem isso aqui, ó. Tem 30 aqui e 50 aqui. Porque quando a gente sai, não, eu vou comer um McDonald's. Aí depois a gente sai de novo, não, poxa, essa camisa é muito bonita, eu vou comprar. Caramba, esse sapato Adidas aqui é muito legal. Vou botar no cartão, divido em 10 vezes, pago suave. Quando você vai ver, o seu gasto variável, que é o supérfluo, ele ultrapassa o teu gasto fixo essencial. E é aí que as pessoas se assustam, porque elas percebem que elas dão mais valor, elas dão mais importância para as coisas supérfluas do que as coisas essenciais da sua vida. Por isso que as pessoas não querem fazer conta. Não querem sentar na mesa, na frente do computador, para fazer ali as contas. As pessoas não querem, porque elas sabem inconscientemente disso. E elas não querem saber disso conscientemente. Então, é muito importante, pessoal, a gente chegar nesse patamar aqui, ó. Saber que a gente precisa gastar 50%. E isso aqui não é rígido, tá? Tem um momento que vai bater, no início, provavelmente pode bater 60%. Não tem problema, você vai equalizando ali devagar, tá? Tem pessoas que não percebem que ela tem Netflix, mas também tem Amazon Prime, aí tem isso, tem aquilo, tem Disney. Ela não assiste nem a metade, e ela paga tudo isso todo mês, achando que, não, isso é meu lazer, eu tenho que pagar isso. Ela não faz o pagamento, ela não faz um gasto de qualidade com as coisas que ela investe, inclusive para o seu lazer, porque ela não raciocina sobre essas coisas. Eu estou dando esse exemplo, mas pode ser em qualquer coisa, pessoal. Em qualquer coisa da sua vida. Então, muito importante você fazer essa equalização aqui para poder sobrar os 20% e você usar na sua reserva de emergência. Só que, quando as pessoas veem esse gráfico aqui, vê o nome reserva de emergência, eu já ouvi sobre isso aqui. Toda vez que eu abro o YouTube, toda vez que eu vou lá no Instagram e tem alguém falando de finanças, tem um camarada falando, eu vou começar, vou fazer minha reserva de emergência. E aí, o segundo ponto, que eu vou falar para vocês. Isso aqui é um engano. Tá? Fazer, a primeira coisa, quando sobra o teu capital ali, sobra teus 20%, eu vou fazer minha reserva de emergência. Está errado, não dá certo. Por que não dá certo? Porque quando você vai construir sua reserva financeira e você constrói uma reserva de emergência, isso aí tem uma definição. O que é reserva de emergência? Tem uma definição, isso é econômica, tá? E quando você, eu tenho que fazer reserva econômica, vai lá no Google e bota reserva financeira, reserva econômica, e você vai ver lá no Google o resultado. Reserva financeira é você ter guardado um capital que possa suprir suas necessidades por 6 meses a 1 ano, no mínimo. Então, é você ter um capital ali guardado, que se eu perder o emprego, eu tenho uma reserva de emergência que vai me suprir ali até eu achar outro emprego. Se aconteceu um acidente com o meu carro, bati com o meu carro, eu preciso de dinheiro para consertar. Reserva financeira, reserva de emergência, reserva de segurança. Então, a definição é essa, e parece muito lógico a gente começar pela reserva financeira. Mas está errado. Entenda que... Por que está errado? Porque a gente tem que entender o real motivo da gente fazer a reserva. E o real motivo, a gente não quer ter um dinheiro para a gente usar quando acontece uma catástrofe. A gente quer ter um dinheiro para quê? Para a gente usar para o nosso benefício. Seja para a gente aproveitar esse dinheiro, ou seja para a gente multiplicar esse dinheiro. E você focar que você tem que guardar um dinheiro para um caso de necessidade, é altamente desestimulante. Por isso que as pessoas não conseguem guardar. No primeiro mês é fácil. Até o terceiro mês é fácil. Mas quando chegar no quarto, quinto mês, você vai olhar para o teu carro assim, poxa, eu poderia trocar de carro. E eu tenho um dinheirinho guardado.
Ou então você vai olhar para a sua casa, poxa, eu poderia fazer uma reforma. E eu tenho dinheiro guardado. Por quê? Porque guardar dinheiro para coisas ruins não é uma coisa boa. Ninguém quer isso. É uma questão psicológica. Nossa própria mente vai fazer com que a gente queira gastar esse dinheiro com qualquer coisa, menos com a tal da reserva financeira. Por isso que não dá certo, pessoal. É muito lógico, mas não dá certo. E aí o que é que a gente vai fazer? Primeiro, entender as duas principais reservas que ensinam. Reserva de emergência, como eu falei para vocês, qual é a definição? Eu tenho um dinheiro guardado que vai suprir ali as necessidades da minha vida de 6 a 12 meses no mínimo. Para que, caso aconteça alguma coisa, eu tenho dinheiro guardado. Isso é a definição de reserva de emergência. E reserva de oportunidade? É eu ter um dinheiro guardado para que, se surgir uma oportunidade de algo que eu quero ter, o dinheiro está ali. Por exemplo, poxa, meu sonho é comprar um carro. Meu sonho é comprar um Civic. Quero comprar um Civic 2023, 2024, seminovo. Que é uma coisa que eu quero falar para vocês também, tá? A ilusão de comprar carro novo. Quando você compra um carro novo, que ele sai da concessionária, ele já desvaloriza 15%. E é o mesmo carro. Até o cheirinho de novo, o seminovo tem. Só que ele tem uma desvalorização de 15% a 20%. Então, reserva de oportunidade é isso, é você ter um dinheiro guardado para aproveitar a oportunidade para aplicar naquilo que você quer. É comprar um carro, é comprar uma casa, é fazer algo que você quer fazer e você está esperando uma oportunidade, uma promoção, um momento ali para usar esse dinheiro. Tá? Essas duas reservas, elas são ensinadas aí tranquilamente. Você pesquisar, você vai aprender sobre isso tranquilamente. Mas qual é a primeira reserva que a gente tem que ter? É a reserva de segurança. E aí eu vou trazer uma teoria para vocês que pode mudar a vida de vocês. Reserva de segurança, ela vai abraçar essas duas reservas, porque ela pode se transformar numa reserva de emergência, ela pode se transformar numa reserva de oportunidade, mas a reserva de segurança é o quê? É um capital que eu vou guardar paralelamente junto com aquele capital que eu vou investir para realizar meu sonho. Como assim? Ficou complicado, não ficou? É o seguinte, se eu quero começar a investir, por exemplo, em ações, e começa a sobrar 20% do meu salário, digamos que está sobrando R$1.000. Eu vou pegar os R$1.000 e colocar todo em ações sem ter nenhuma reserva? Não, porque eu preciso ter uma reserva. Vocês sabem que é importante ter uma reserva. Porque se eu não tiver uma reserva, estou comprando ação. Eita, meu carro quebrou. Vende a ação para consertar o carro. Não fiz nada, só gastei tempo. Então, eu preciso ter uma reserva. Então, o que é a reserva de segurança? Ao mesmo tempo que eu vou investindo em alguma coisa, parte daquele dinheiro eu também vou fazer na minha reserva. E, paralelamente, eu vou construindo as duas coisas ali no começo. Paralelamente, eu vou construindo o meu investimento e vou construindo a minha reserva. Fica muito mais fácil. Por quê? Porque eu não estou só focado num dinheiro que está sendo guardado para que algo de ruim que vai acontecer. Eu também estou focado no meu crescimento financeiro. Eu estou comprando ativos que começam a me dar rentabilidade. E aquilo começa a me dar esperança. E eu começo a ver que aquilo que eu estou investindo ali é interessante. Sabendo da importância que eu tenho que ter da reserva e do investimento, a partir de hoje, eu acho que todos aqui sabem que a reserva de segurança ela é muito mais inteligente. Por quê? Ela faz a gente dar o nosso primeiro passo nas coisas que a gente quer construir e, ao mesmo tempo, ela vai nos ajudando também a construir a reserva para um caso de sinistro, para um caso de fatalidade, que a gente precisa ali de um dinheiro urgente. Não é muito mais inteligente? Ok? Então, primeira dica, tá? Anotem aí, reserva de segurança, ela pode se transformar numa reserva de emergência. Porque se acontecer alguma coisa, eu vou ter um dinheiro guardado, sem precisar mexer no meu investimento. Se aparecer uma oportunidade, eu vou ter um dinheiro guardado, sem precisar mexer no meu investimento. E o importante é isso, pessoal. Quando a gente começa a investir, é não parar. O dinheiro que a gente coloca no investimento, em algo que vai fazer com que o nosso dinheiro cresça, isso tem que ser muito sagrado.
Tem que ser muito sagrado. Então, por isso que você tem que ter a reserva. Porque se você precisar de um capital extra, tem de onde tirar sem mexer no investimento. Ok? Então, qual é o objetivo dela? É nos ajudar a investir e fazer a reserva de forma inteligente, para que a gente possa realmente começar a investir, mas que a gente também esteja construindo ali a nossa reserva. É necessário para o momento de aprendizado. Se você pega todo o teu capital, e às vezes no começo a gente faz besteira, a gente investe em uma coisa ruim, numa empresa ruim, num investimento ruim, acontece. A gente não tem experiência. Pode acontecer. Quando isso acontece, não é todo o meu dinheiro que está lá. Eu não estou separando, uma parte está guardada, uma parte eu garanti ali guardado. Então, na parte do aprendizado, é muito interessante isso, porque eu não estou colocando todo o meu capital, todo o meu dinheiro em risco, em algo que eu ainda não tenho muito conhecimento para fazer. Ok? E pode fazer o papel de reserva de emergência e de oportunidade, como eu falei para vocês. Ok? Então, no mercado financeiro, para que a gente faça o nosso dinheiro multiplicar, nós temos 2 caminhos hoje muito claros aqui no nosso país, no Brasil. A gente pode começar pela renda fixa ou pela renda variável. A maioria, por ganância, e eu posso falar isso tranquilamente porque foi o caminho que eu tomei, vai por aqui, vai primeiro na renda variável, que é o investimento mais arriscado, mais difícil de aprender, mas por que a gente vai para lá? Porque dá mais rentabilidade, o retorno é maior. Eu posso ficar rico em 1 ano. Geralmente é isso que a gente vê, né, na internet aí. Invista aqui, e em 1 ano você vai multiplicar teu capital aí por 100, por 500, por 1.000. Renda variável. Pode acontecer? Pode. Mas a segunda lição que eu quero que vocês guardem, e que se eu soubesse disso, alguém tivesse me dito isso no início, talvez eu tivesse menos tropeços, é o seguinte: quanto maior a rentabilidade você quer ter, o risco, ele é proporcional. O risco é proporcional. Se eu quero ganhar 1% do meu capital, todo mês, eu posso fazer isso correndo o risco de perder de 1% só. Se eu quero fazer meu capital multiplicar em 1 mês, 100%, eu quero dobrar meu capital. Você pode fazer. O mercado de renda variável possibilita fazer isso tranquilamente. Mas o risco, ele é proporcional. Você pode perder tudo também em 1 mês. Foi o que aconteceu comigo. Tá? Foi o que aconteceu comigo. Então, percebam que para investir, eu preciso ter uma coisa chamada inteligência financeira. E aí eu preciso conhecer o meu apetite ao risco. Mas também preciso saber quanto do meu dinheiro eu posso arriscar. Porque eu não sou só eu sozinho. O dinheiro que eu vou investir pode ser o dinheiro que sustenta a minha família. Pode ser o dinheiro que dá ali o sustento de pessoas que dependem de mim para viver, para comer, para estudar. E aí, nesse momento que eu tenho que ter inteligência financeira para tomar as melhores decisões, sempre analisando o quê? O risco. A primeira coisa que eu vou olhar é o risco, não o retorno. Caramba, estou vendo aqui uma oportunidade de ganhar dinheiro, muito interessante, mas qual é o risco? Eu tenho que ver primeiro qual é o risco. Eu posso correr esse risco? Ok? Então, qual é o melhor caminho para você começar a investir? Para quem não investe ainda, renda fixa. Você vai ganhar um pouco menos de rentabilidade, mas você já vai começar a fazer a sua reserva, você já vai começar a investir e ter uma rentabilidade que antes você não tinha do teu capital, e você vai começar a entender o jogo do mercado financeiro, como as coisas acontecem na prática. Então, para quem não investe ainda, pessoal, é muito legal ações, fundos imobiliários, maravilhoso. Criptomoedas, fantástico. Mas renda fixa, comece por ali. Comece ali ganhando uma porcentagem menor, mas colocando uma porcentagem muito pequena de risco e aprendendo sobre o mercado.
aumentando ali o teu capital, o teu poder de investir e a tua experiência nesse mundo novo, que é fazer com que o capital ele possa se multiplicar. E aí, o que é que eu quero fazer com vocês? Eu quero passar um pouquinho pela renda fixa, um pouquinho pela renda variável e o investimento híbrido, que é você misturar as duas coisas, sabendo o teu apetite ao risco e o teu nível de conhecimento. Quanto mais apetite ao risco eu tenho, mais eu vou investir em renda variável. Mas é importante também que eu faça isso quando o meu conhecimento ele vai aumentando, para que eu possa ter mais segurança nas decisões que eu vou tomar. E aí eu vou mostrar para vocês algumas situações, quando a gente estiver passando aqui pelos slides, para vocês entenderem bem, tá bom? Vamos lá? Vamos começar a entender um pouquinho aqui desse mundo que parece bicho de 7 cabeças, mas é tão fácil às vezes quanto você fazer um depósito na poupança, tá? Renda fixa, eu vou falar para vocês aqui, ó, do Tesouro Direto. Olha a sopinha de letras ali, ó. CDB, RDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debentures. Vocês vão ver que isso aqui é tranquilo demais. Vocês não precisam decorar. Às vezes eu não consigo saber RDB. Poxa, o que quer dizer a sigla RDB? Você não precisa decorar. Eu vou explicar para vocês quais são os primeiros passos e aí vocês vão caminhando e vão vendo que vocês podem ampliar os seus investimentos à medida que você vai começando a investir. Vamos começar por onde? Pelo Tesouro Direto. Por que pelo Tesouro Direto? Primeiro, é o investimento mais seguro que nós temos hoje em nosso país. A gente só perde dinheiro que a gente investiu no Tesouro Direto se o país quebrar, se o Banco Central quebrar e se o Tesouro Nacional quebrar. Isso nunca aconteceu no Brasil. Tá? Nunca aconteceu. A gente passou por problemas econômicos? A gente está passando e vai passar por muitos anos, é natural. Mas quebrar, a gente nunca quebrou. Então, hoje no Brasil, é um investimento mais seguro. E o que é o Tesouro Direto? São títulos públicos, tá? Disponíveis para que a gente possa ali investir. Mas, na verdade, é o seguinte, é emprestar dinheiro ao governo e o governo devolver esse dinheiro com juros para a gente. Simplificando, o que é o Tesouro Direto? Eu empresto dinheiro ao governo, olha como eu sou bonzinho. Chega, me sinto rico. Emprestar dinheiro ao governo, olha que coisa. Mas é isso mesmo, pessoal. O governo, ele pega esse dinheiro aí, que a gente investe no Tesouro, para investir em educação, transporte, né? Infraestrutura. Não é verdade? É isso, pessoal. Então, o que é que acontece? Eu empresto dinheiro ao governo e aí, com o tempo, ele me devolve isso com juros. Pequenininho, mas devolve. Vai depender do tipo de tesouro. A gente vai chegar lá. E aí, ó, tem as modalidades do tesouro. Quais são as modalidades do tesouro? Primeiro, nós vamos falar de duas modalidades. As modalidades principais, que diferenciam os dois tipos de investimento em renda fixa. Nós temos a renda fixa pós-fixada e pré-fixada. É muito fácil. A pós é aquela que eu não tenho controle sobre a rentabilidade. A rentabilidade ela vai estar baseada em alguma taxa que muda com o tempo. Por exemplo, a Selic, que é a taxa de juros básica do nosso país. Hoje ela está em 15,25%. Então, se o pós-fixado estiver baseado na Selic, eu vou estar ganhando o quanto? 15,25%. Tirando o imposto de renda, claro. Oi? Quanto? O ano. Ao ano. Tá? 15% ao ano. Então, o pós-fixado, essa taxa que ela é fixada, ela pode mudar. Eu começo a investir hoje, estou ganhando 15,25%. Se a taxa Selic cair, for para 14%, eu passo a ganhar só 14%. O que é interessante nisso
é que o meu investimento ele vai estar sempre ali acompanhando a taxa de juros, a inflação. Então, se a inflação sobe, a taxa de juros sobe, meu rendimento sobe, acompanha. Se a taxa de juros cai, a inflação cai, o meu rendimento também cai, mas está acompanhando, e eu não estou tendo a desvalorização bruta do meu capital. Ok? Já a pré-fixada, como o próprio nome diz, pré. Eu sei quanto eu vou receber no final do prazo. Se eu vou investir num tesouro direto, 2030, porque o tesouro direto é assim, você vai dizer o ano que você vai receber o montante. Pode ser 2028, 2030, 2035. Se eu escolher 2030, eu sei que em 2030, se hoje eu fechar uma taxa de juros de 15%, não importa a Selic, pode estar 0%. Eu não fechei 15%, eu vou receber 15% no final do prazo. Então, a diferença é essa. A pós-fixada, ela vai variar com a taxa, e a pré-fixada, eu vou receber o que eu acertei, exatamente aquilo. Poxa, é muito mais interessante a pré-fixada, então. Mas tem um porém. Quando eu faço a pós-fixada, que é o Tesouro Selic, eu posso sacar a qualquer momento com perca de praticamente zero. A qualquer momento eu posso sacar. Se eu fiz ali a Selic para 2030, quando chega 2028, eu quero sacar meu dinheiro, eu consigo sacar sem perda. Se eu fizer a pré-fixada, aí a coisa muda de figura. Eu vou receber exatamente aquela taxa, mas é grande a probabilidade de se eu sacar antes, eu perder uma boa parte do meu dinheiro. Por quê? Porque a taxa, o Tesouro Direto, ele tem marcação a mercado, e ele vai flutuar baseado na taxa de juros e todas as nossas flutuações econômicas. Então, vai ter momento, na pré-fixada, que eu vou ter mais dinheiro lá do que eu investi, e vai ter momentos que eu vou ter menos dinheiro, isso vai ficar flutuando. Tem pessoas que começam a investir e falam assim, Edu, eu entrei aqui no meu banco, eu investi 10 mil e tem 9 mil só lá. E já faz um ano que eu investi, como é que pode isso? É a flutuação. E eu explico, não se preocupe. A flutuação do mercado, se você chegar no prazo final, você vai receber exatamente o que você acordou. Mas se você sacar agora, você só saca 9. Porque você fez a pré-fixada. Então, pós-fixada é muito boa para quê? Reserva de emergência, reserva de segurança. Porque se eu precisar do dinheiro, eu vou lá e saco e não tenho perda. E aquele dinheiro que eu quero guardar para um longo prazo, é um dinheiro que eu sei que eu posso botar ali, eu posso esquecer dele. Aí sim eu vou para pré-fixada. Inclusive, é interessante que na pré-fixada tem uma coisa chamada marcação a mercado. Se você, por exemplo, agora está um momento fantástico para você investir em pré-fixada, por quê? Porque a gente está com a taxa de juros lá em cima e a tendência agora é a taxa começar a cair. Quando você faz a pré-fixada, você vai pegar a taxa lá em cima. A taxa vai começar a cair e aí o teu papel, o teu investimento, ele começa a ficar mais valorizado. E aí você pode, inclusive, vender ele antes do tempo. Nessa flutuação, a pré-fixada pode te pagar até mais do que você receberia no final do prazo. Então, é uma estratégia financeira que pode ser feita. Quando a taxa de juros está muito elevada, eu compro pré-fixada e acompanho a marcação de mercado. E aí vai ter momentos que esse valor ele vai estar além, inclusive, do que eu iria receber, por causa da flutuação. E quando isso acontece, eu posso sacar, eu vou ter uma perda ali, mas vai compensar, eu vou fazer o cálculo, vai compensar, e eu saco em 2028, mais até do que eu poderia sacar em 2030. Então, é uma estratégia que você pode fazer com a pré-fixada. Mas se você vai começar a investir, você vai começar a investir na pós-fixada, no Tesouro Selic. Então, Edu, eu quero começar a investir. Pós-fixada. Porque se você começar a investir hoje, não gostei tanto, eu quero sacar. Você vai sacar e não vai ter perda. Você vai estar aprendendo como é, vai estar vendo como é. Então, a gente sempre começa ali pelo Tesouro Selic, é a dica que eu dou. E se for fazer uma reserva de segurança, uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, Tesouro Selic. Porque tem liquidez. A qualquer momento você pode sacar e você não tem perda. Então, quando a gente fala de Tesouro Direto, eu começo pelo pós-fixado, Tesouro Selic.
E a partir do momento que eu vou ganhando experiência, eu começo a comprar também ali o papel pré-fixado também. Vou fazendo ali a mistura. Tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, já começa a diversificar dentro do próprio Tesouro Direto. Tá? Parou de passar aqui. Não estou conseguindo passar o slide. Essa agonia? Obrigado. Falo demais, né? Então, pessoal, a primeira dica que eu quero dar para vocês quando vai investir em relação ao Tesouro Direto, e aí vale para toda a renda fixa, tá? Quando for investir na renda fixa, tenha certeza que você não vai sacar nos primeiros 30 dias. Tenha certeza absoluta disso. Porque além de você perder com a flutuação, você vai perder com uma coisa chamada IOF. Ah, ok. Você perde com IOF. Então, se segura ali os primeiros 30 dias, deixa passar os 30 dias e aí você saca depois. E aí você não paga também uma taxa chamada IOF. Para todos os investimentos em renda fixa, tá? Sempre, se precisar sacar, espera pelo menos 30 dias, senão a perda é maior. Tesouro Selic, como eu falei para vocês, ele vai oscilar com a taxa Selic, que é a taxa de juros. Tá? Ele vai estar oscilando. Se a taxa cair, você tem uma menor rentabilidade. Se a taxa subir, você tem uma maior rentabilidade. Mas você tem o quê? A liquidez diária de poder sacar sem ter perda financeira depois dos primeiros 30 dias. Tá? Então, o asterisco justamente para lembrar disso, para falar para vocês. Você pode sacar com perda praticamente zero depois de 30 dias. E você vai construir ali sua reserva de segurança. Aonde? No Tesouro Selic. Por exemplo, hoje eu invisto em ações, invisto em fundos imobiliários e faço operações no mercado financeiro. Eu opero opções, opero no mercado Forex, opero com criptoativos, mas toda operação que eu faço de maior risco, eu tenho uma porcentagem desse capital em Tesouro Direto. Por exemplo, se eu quero operar 10 mil reais em criptoativos, Bitcoin, Ethereum, eu pego 2 mil e coloco no Tesouro e opero com 8. Aqueles 2 mil é meu capital de segurança. Então, eu uso também a regra da reserva de segurança para isso. Para quando eu vou fazer alguma coisa mais arriscada, eu pego uma fatia daquele capital e boto no Tesouro para ter minha reserva de segurança daquele investimento mais arriscado. Tá? Por que eu só boto 20%? Porque eu sou muito agressivo. Se você é mais conservador, você pode botar 30%, pode botar 50%, pode botar 60%, não tem problema nenhum. É de acordo com o seu apetite ao risco, como eu falei para vocês no começo. Saiba que quando você vai investir, principalmente em coisas mais arriscadas, existe a possibilidade de perder. E perder é o quê? É não ter mais o dinheiro. É realmente não ter mais o dinheiro. Então, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer isso? Vou aplicar nesse tipo de coisa que eu posso perder tudo? Não. Eu vou agir de forma inteligente, de acordo com o meu apetite ao risco. Vou fazer essa separação. Se é 20%, se é 30%, se é 50%, depende do meu nível de apetite ao risco, ou meu nível de ser mais conservador ou menos conservador, tá? Deixo essa dica para vocês também, é muito importante isso. Ok? Então, pessoal, Tesouro Direto pré-fixado é aquele que eu já acerto antecipadamente a taxa, então eu sei exatamente quanto é que eu vou receber daqui a 5 anos, se eu fechar, por exemplo, o Tesouro 2030. Quando eu for contratar lá o Tesouro, eu sei exatamente o valor que eu vou receber lá no final, depois de 5 anos, se eu não sacar esse dinheiro antes. Eu posso receber mais, muita gente não sabe disso, acompanhando a marcação a mercado. Se a taxa de juros começa a cair, minha taxa está lá em cima, eu vou olhar para a marcação a mercado. E eu posso vender aquele título mais caro do que eu receberia no final. Muita gente não sabe disso, pessoal. Fica a dica. Quem faz pré-fixado e a taxa de juros começa a cair, acompanha o teu tesouro. Porque você pode vender em um tempo menor,
tendo uma lucratividade maior do que lá no final do prazo. Tá? Então, você tem previsibilidade com o pré-fixado, né? Possui liquidez diária, também você pode sacar a qualquer momento, o dinheiro não fica preso, mas você pode ter perdas por conta da marcação a mercado. Tá bom? Sacando ali antes da validade. Pode ter ganho também, mas a probabilidade de ter perda é sempre maior. Considerando investimento diferente do Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic é aquele que tem alta liquidez, é como se fosse uma poupança. Então, pessoal, Edu, eu quero sair da poupança, Tesouro Selic. Mas, Edu, é muito complicado isso. Pessoal, não é. Da mesma forma que você vai abrir uma conta no banco, você abre uma conta na corretora. Ou então, você vai falar com o gerente do teu banco e vai dizer, olha, todos os bancos hoje têm a sua contrapartida interna corretora. Bradesco, por exemplo, fala com o teu gerente e diz, olha, eu quero investir no Tesouro Direto. E aí, ele vai abrir ali, dentro do teu home broker, ali dentro do teu aplicativo do banco, a possibilidade de você investir no Tesouro Direto, que não aparece lá naturalmente. E aí você pode investir tranquilamente, é como depositar numa conta corrente. Você manda o dinheiro para o Tesouro como se estivesse fazendo uma transferência bancária. Só que lá no Tesouro o dinheiro vai ter uma rentabilidade melhor do que a poupança. Praticamente o dobro, pessoal. Só nessa mudança de paradigma de sair da poupança, você já dobra o teu ganho. Está certo que não é lá grandes coisas, mas você já dobra. Já duplica ali a possibilidade de ganhar um dinheiro a mais. E aí, no Tesouro pré-fixado, vocês têm hoje, para incentivar, e isso é muito engraçado, porque, na verdade, isso foi feito para incentivar as pessoas de acordo com a necessidade. A gente tem hoje Tesouro pré-fixado comum, que é aquele que tem uma taxa fixa. Mas a gente tem hoje o Tesouro IPCA+, que você tem, por exemplo, 6% mais o IPCA. IPCA é uma taxinha, tá? Que é o índice do consumidor. É uma taxinha que ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar uma média de quem ganha de 1 a 40 salário mínimo, baseado nisso aí, eles sabem o que a pessoa ali consome de cesta básica, e aí eles medem isso aí todo mês para saber a flutuação. E essa flutuação do aumento do preço dessa cesta para cima ou para baixo vai ditar o que é a taxa IPCA. Então, essa taxa ela é uma taxa bem menor do que a Selic hoje, mas ela também flutua como a Selic. E aí, por exemplo, IPCA mais hoje está mais ou menos 6,35%, mais IPCA, que é mais ou menos 5 e alguma coisa. Então, você vai estar hoje ali ganhando 11%, 11 alguma coisa, por exemplo. Tá? Só que Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa Mais é a mesma coisa, é o mesmo IPCA, mas uma taxa fixa. É tudo igual. O que é que diferencia? É porque no IPCA+, o investimento mínimo, por exemplo, é R$ 25,00. No Renda Mais, o investimento mínimo é R$ 5,00. No Educa Mais, o investimento mínimo é R$ 2,00. Eles diminuem ali o valor mínimo que você pode fazer o aporte, justamente para você se adequar. Se você quer ter uma renda, se você quer investir em educação, mas é a mesma coisa. Então, se você vai na pré-fixada, o que é que você vai observar? O que está pagando a melhor taxa. Digamos que todas elas estão pagando IPCA mais uma taxa fixa. Essa taxa fixa, qual é o valor? A que estiver pagando a maior taxa fixa é lá que eu vou investir. Porque é tudo igual. Só vai mudar o valor mínimo que eu posso fazer o investimento ali inicial. Fica a dica aí para vocês. Tá bom? E aí, para finalizar Tesouro, eu começo pelo Tesouro Selic. Pós-fixado. Tenho liquidez diária, posso sacar sem perda depois dos primeiros 30 dias. Depois disso, eu vou estudar a lei a pré-fixada. Mas para dar o primeiro passo, o primeiro pontapé, Tesouro Selic. É o primeiro passo para você sair da poupança. Com qualidade, você vai estar praticamente dobrando a tua rentabilidade. Ok? Olha aqui o exemplo. Ó. IPCA mais 7,42, IPCA mais 7,23. O que é que eu vou ver aqui? O que está pagando a melhor taxa. Porque do lado de cá é tudo IPCA. Então, eu vou procurar ali a melhor taxa, se eu vou
investir no pré-fixado e vou no que tiver a melhor taxa. Tá bom? CDB e RDB. E aí eu botei até ali certificado, está errado ali, tem um S, e recibo. É o seguinte, se no Tesouro eu emprestava para o governo, CDB e RDB só vai mudar a pessoa que eu vou emprestar. Não vou emprestar mais para o governo, vou emprestar para os bancos. Então, CDB e RDB é o certificado de depósito bancário ou recibo de depósito bancário. Ok? Então, tá aí, ó. Certificado de depósito bancário, CDB, pode ser pré-fixado, assim como o Tesouro Direto. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter ali uma taxa fixa ou uma taxa atrelada a algum índice. Pode ser o Selic, pode ser o IPCA, pode ser qualquer índice. Então, eu tenho que somar as duas taxas ali para ver qual é a minha rentabilidade final. Tá bom? Pode ser pós-fixado também, como o Tesouro Selic, que é aquele que vai estar só atrelado a algum índice. No caso, geralmente, os bancos eles vão atrelar ao CDI, mas podem também ter ali atrelado a Selic, ou então as duas coisas, tá? Pode ter as duas coisas também ao mesmo tempo. O interessante do CDB é que você vai ter uma gama de oferta muito grande, porque todo banco ele cria seu CDB, que é um certificado. O banco cria uma dívida para que você fique ali emprestando a ele, como se você estivesse pagando uma dívida, e depois ele devolve para você ali com a taxa de juros. Igual ao Tesouro. Só que, por que eu vou escolher Tesouro ou vou escolher CDB, Edu? O que é que pode me fazer tomar essa decisão? A questão da segurança, ok? Muitas vezes a gente é atraído por um CDB muito bom de um banco que a gente nunca ouviu falar. E aí a gente pode estar correndo um grande risco de perder nosso capital. Aquele banco quebrar, aquele banco sumir. Tá? Aconteceu isso com o Banco Azteca. Já ouviram falar do Banco Azteca aqui no Brasil? Aconteceu isso com o Banco Azteca. Era um banco que começou a ficar muito popular, criou o CDB, o pessoal começou a investir, o banco quebrou, o pessoal perdeu dinheiro do CDB. Tá? Claro que quando você investe numa instituição como o Santander, como o Bradesco, você tem um nível de segurança maior para isso. Tá? Mas ele é mais arriscado, porque uma coisa é um banco quebrar, outra coisa é um país quebrar. Então, a principal diferença é essa. Mas, da mesma forma, você pode investir no pré-fixado ou no pós-fixado. Aí, nesse ponto, eu quero falar para vocês de diversificação. Se eu estou investindo em um tipo de papel, por exemplo, um Tesouro Direto, e eu já estou ali com um capital interessante para a minha realidade, eu quero começar a diversificar. Quando eu já tenho ali um capital num porto seguro, um capital mais já bacana, eu posso ousar diversificar dentro da renda fixa. Eu vou procurar outras coisas que paguem uma rentabilidade melhor. Então, o que é que eu vou procurar no CDB? Para valer a pena de eu sair do Tesouro? Uma rentabilidade melhor do que o Tesouro. Por que eu vou sair do Tesouro que é mais seguro, se eu está pagando a mesma coisa? Não faz sentido. Eu só vou sair e vou começar a diversificar se o CDB começar a pagar uma taxa melhor, porque aí vale a pena. E eu já tenho um capital bom lá no Tesouro e eu posso me aventurar a começar a diversificar. Sempre tendo esse cuidado de escolher instituições boas para investir, bancos grandes, ok? E uma coisa interessante do CDB e do RDB também é que eles têm a garantia do FGC, que é um Fundo Garantidor de Crédito. Os bancos eles se reuniram e criaram um fundo aqui no Brasil, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que se você quebrar, o banco quebrar, eles vão garantir um valor de devolução, até R$250 mil por CPF em cada instituição. Então, por exemplo, você está investindo no CDB do Bradesco, chegou em 250 mil, quer continuar investindo em CDB, agora começa a comprar um CDB do Santander. De outro banco grande, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Por quê? Porque 250 mil ali você vai estar garantido. Só que é uma garantia que ela vale
se acontecer algo muito pontual. Porque hoje, a gente sabe que o Fundo Garantidor de Créditos, por exemplo, se um banco com o tamanho do Bradesco quebrar, nem todo o dinheiro que tem lá no fundo vai conseguir pagar a todo mundo que tem CDB. Isso é uma realidade que a gente sabe hoje. Então, é por isso que a gente foca ali nos bancos grandes, nos bancos seguros para investir em CDB. E o RDB? RDB, pessoal, de cara já vou falar para vocês, não invistam. Não invistam. Primeiro, é diferente do CDB porque o CDB, o banco, ele cria meio que uma dívida virtual dentro do banco para te emprestar dinheiro. Tá? Então, quando ele tira esse dinheiro do caixa dele, ele cria uma dívida para ele. Mas o banco tem o controle sobre isso. O RDB não, ele vai usar a dívida dos outros para fazer com que esse dinheiro seja trabalhado por você. Ele vai usar capital de recibos, de dívidas existentes, de pagamentos de dívidas que estão sendo feitos ao banco. E por conta disso, o RDB, ele é só prefixado, porque ele não pode dar uma volatilidade de taxa, porque se a taxa crescer muito, ele não vai conseguir pagar você sem ter lucro, ele vai ter prejuízo, então ele não trabalha, só trabalha com a taxa que ele pode ter lucro, então por isso que ele só trabalha com prefixado, e ele não negocia antes do prazo. Se você fechar ali em 2030, você só vai receber o dinheiro, só vai conseguir sacar em 2030. Não, Edu, eu posso sacar antes? Pode. Você pode fazer uma coisa chamada conciliação bancária, que é uma negociação, e você vai perder praticamente 30%, 35% do teu capital. Porque o banco só vai fazer essa conciliação se você perder muito dinheiro e se o banco ganhar muito dinheiro. Então, RDB eu trouxe aqui para vocês, mas a gente vai focar onde? No CDB. Essa é a outra dica que eu dou para vocês. Tá? É muito mais interessante, é muito mais seguro e mais flexível para investir do que o RDB. Ok? Interessante que o RDB ele pode também ser entregue por cooperativas de crédito, para sociedade de crédito, justamente porque trabalham ali com dívidas. E aí eles fazem isso aí para também repassar isso para vocês, tá? Mas qual é a dica de ouro? CDB. RDB não. Tá? Flexibilidade, para mim, para o banco é maravilhoso, mas para a gente é péssimo. Só se a taxa for muito boa, o que não acontece nunca. Então, não vale a pena. Ok? Também é garantido pelo FGC, mas não vale a pena. LCI e LCA. Bem, é outro tipo de investimento, mas aqui a gente está falando de letra de crédito, tanto imobiliário como agrícola. Aqui é interessante por quê? Porque aqui são trabalhos que os bancos fazem justamente para investir no setor imobiliário, no setor agrário, que eles também estão financiando, estão ganhando dinheiro com isso. E aí, se de repente você quer investir no setor ou imobiliário ou no setor agrário, você vai para um LCI e LCA. Mas as pessoas não investem em LCI e LCA por conta disso. Não adianta, as pessoas falam isso porque é muito bonito falar. Não, porque a gente quer investir no setor imobiliário, então eu vou escolher LCI. Ou então, não, eu quero investir no setor agrícola, eu vou investir no LCA. Não, pessoal, o que é que você vai olhar? A rentabilidade. E aqui é interessante por quê? Porque quando o setor agrário ele precisa de investimento, precisa de capital, e isso vai acontecer agora por conta desse tarifaço, tá? Fica a dica aí. O setor agrário do Brasil pode sofrer e pode precisar de financiamento, aí vai surgir o quê? Ótimos LCAs para que a gente possa ganhar, porque eles vão querer dinheiro, vão precisar de dinheiro, e aí eles vão ter ali, vão ofertar uma taxa de juros melhor para a gente, para que a gente possa investir no setor agrário. Então, vou passar bem rápido aqui para a gente não perder tempo, mas LCI e LCA, a diferença é essa. Quando é o setor imobiliário que precisa de investimento, o que é que o setor vai fazer? Vai oferecer uma taxa melhor para que possa ter mais captação de capital, e é aí que eu vou aproveitar a oportunidade. Vou comparar. Eita, esse LCI aqui está melhor do que o CDB. Então, a partir de agora, já vou diversificar aqui no LCI. Porque também é muito seguro, pessoal. Tá? Você escolhendo ali os bancos grandes e também são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, também são bem seguros. O que é que vai fazer com que eu tome a decisão de um CDB, de um LCI ou LCA? Realmente, o que é que vai
fazer eu tomar essa decisão? A rentabilidade, claro. O que é que está me devolvendo mais? Onde é que eu vou ter mais vantagem? É a rentabilidade. Porque isso pode até parecer muito pouco no curto prazo, mas vocês tiveram uma aula sobre juros compostos, não tiveram? Sabe que com o tempo, esse capital, inclusive sendo reinvestido, ele cresce de forma exponencial. E isso, pessoal, pode fazer a grande diferença de você, por exemplo, estar investindo para chegar, por exemplo, a uma independência financeira em 20 anos e pode diminuir para 15, para 14, para 12 anos. Com juros compostos até menos que isso. Porque o poder dos juros compostos de trabalhar o teu dinheiro e valorizar, impulsionar para cima é muito grande quando a gente bota o fator tempo junto. É a mesma coisa de um financiamento. Quando a gente compra um carro e faz um financiamento, é os juros compostos trabalhando contra a gente. A gente, por exemplo, compra um carro de 60 mil e paga 200 mil. Por que essa diferença tão grande? É os juros compostos inversos contra a gente. Só que a gente pode usar ele a nosso favor. Como é que a gente faz isso? Tem duas formas de a gente fazer os juros compostos trabalhar a nosso favor. Anotem aí, isso é uma dica muito importante. Parece besteira, mas no médio e longo prazo é fantástico. Primeiro, ter uma recorrência de investimentos. Eu tenho que me organizar para ter uma recorrência. Não adianta eu colocar R$1.000 hoje e passar 5 meses sem investir nada. É melhor eu ficar colocando 300 todo mês. A recorrência vai ajudar os juros compostos, porque você vai ganhar, por exemplo, 1,5% de 300 no primeiro mês, depois é 1,5% de 600, depois é 1,5% de 900. E essa recorrência, junto a uma taxa fixa, por exemplo, faz o meu capital começar a crescer mais rápido. Porque o dinheiro que entra ali, que serve como reinvestimento, é cada vez maior e vai aumentando o meu capital bruto, minha rentabilidade. Então, a primeira coisa é eu criar uma recorrência de investimento. Eu fazer de forma contínua, dentro da minha possibilidade, é claro. E a segunda coisa, dos juros compostos, é o tempo. É você deixar o tempo trabalhar. É você realmente fazer de forma consistente e deixar o tempo trabalhar. Porque o tempo é que vai fazer com que os juros compostos ele exploda. Porque se você fizer um financiamento hoje de um carro, em 60 meses, em 90 meses, 120 meses hoje você pode fazer, você vai ver que vai pagar 3 vezes, 4 vezes o carro. Mas se você pagar antecipadamente, os juros caem. Por quê? Fator do tempo. Nesse caso, o tempo menor trabalha ao teu favor, porque você está contra os juros compostos. Mas quando você está a favor dos juros compostos, o tempo ele trabalha ao teu favor. Quanto maior o tempo, você fazendo de forma recorrente, você consegue crescer de forma surpreendente. Até chegar a um ponto que o crescimento exponencial ele fica inacreditável. Geralmente é no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, a coisa vai andando lenta. De repente, ele explode de um jeito, porque o dinheiro que começa a entrar na tua conta do ganho dos juros, ele passa a ser maior do teu investimento. E aí, isso se torna uma bola de neve que vai crescendo de forma muito forte. Quando você vê, o teu dinheiro está rendendo e está chegando em patamares que você nunca imaginou. E você, às vezes, nem sabe como chegou naquele valor. É uma questão de persistência. Tá bom? CRI e CRA é a mesma coisa de LCI e LCA, sendo que eles são certificados. Tá? Eles são usados por... a LCI e a LCA, os bancos, geralmente, é que estão financiando. Já aqui, os certificados, eles são financiados por empresas de seguro. E aí vocês sabem que os bancos também têm empresas de seguro vinculadas a elas, não sabem? A gente tem a seguradora Bradesco, a gente tem a seguradora Santander também. E tem grandes seguradoras aqui no Brasil, tá, que fazem esse trabalho de CRI e CRA. O CRI e o CRA, eles vão, as seguradoras elas vão usar esse capital justamente para investir ou no setor
imobiliário ou no setor agrícola. Mas a gente sabe que a gente não vai investir por causa disso. Primeiro que ninguém aqui é fazendeiro. Ou é? Tem algum fazendeiro aqui? Que quer estimular o setor agrícola, quer investir ali no setor agrícola para fomentar essa área aí? Não tem, né? Então, o que é que vai nos ajudar a escolher? A rentabilidade. A rentabilidade. Só que, quando você olha um CRI ou um CRA, diferente do CDB, diferente da LCI e da LCA, o CRI e o CRA têm uma rentabilidade melhor. Aí você vai dizer, achei o mapa da mina. Ué, Edu, por que tu não falou isso antes? Ficou me enrolando aqui com CDB, com LCI e LCA. Por que tu não já trouxe esse danado desse CRI, desse CRA, que tem uma rentabilidade melhor, que paga uma taxa de juros melhor? Paga. Só que o risco é maior. Porque não tem o fundo garantidor de crédito. Se você acontecer qualquer coisa ali, você não tem para onde correr. Você perde dinheiro. E o problema não é só esse. Sabe por que não tem? Porque é mais arriscado. Tá? É mais arriscado. Uma coisa é um banco. Outra coisa é uma seguradora. A gente sabe que, por exemplo, quando acontecem grandes catástrofes lá nos Estados Unidos, as primeiras empresas financeiras a quebrarem são as seguradoras, porque elas não conseguem assegurar todos os bens que são perdidos naquelas catástrofes. Então, uma seguradora, ela quebra muito mais rápido, muito mais fácil que um banco. Então, baseado nisso, ela não tem FGC. Não tem como ter. O risco é muito maior. E aqui a gente começa um investimento de risco maior. Eu posso investir em CRI? Posso. Claro que posso. Devo? Deve, com certeza. Mas quanto do meu capital eu vou investir? Só porque paga melhor, eu vou pegar todo o meu capital e botar aqui? É aí que você começa a diversificação inteligente. Uma parte do meu capital, eu vou botar em CRI e em CRA, vou ter uma rentabilidade melhor. E se acontecer alguma coisa, eu só perdi uma parte do meu capital. Porque eu fiz uma divisão inteligente do meu capital para ter uma melhor rentabilidade. E eu vou escolher aquelas seguradoras maiores, aquelas mais interessantes, aquelas que têm mais tempo de mercado, que estão solidificadas no país. Por quê? Porque vocês vão ver que tem muita seguradora que tem pouquíssimo tempo, pagando uma taxa altíssima. Mas o risco é muito grande de quebrar, pessoal. Não vale a pena. Então, como eu falei para vocês no início, a gente não olha primeiro a rentabilidade, a gente olha primeiro o risco, ok? E aí, pessoal, debentures é a mesma coisa de tudo que eu falei. Qual a única diferença? É porque aqui a gente não está emprestando nem para o governo, nem está emprestando para banco, nem para a seguradora. Está emprestando para a empresa. Então, as empresas, elas criam debentures que você pode comprar e ela vai pagar ali para você, depois, devolver o teu dinheiro com uma taxa de juros muito melhor, inclusive, que eu crio o CRA. Mas o risco é maior, porque é mais fácil a empresa quebrar do que um banco, uma seguradora quebrar. Então, qual a diferença de todas elas? O risco. É o risco, pessoal. Então, eu vou focar no risco. Sempre eu vou focar no risco primeiro. Quando eu vou começar na renda fixa, eu vou começar pelo Tesouro Selic. Lembra? Depois eu vou para o pré-fixado. E aí eu vou começar a ver, poxa, mas ele falou de CDB, eu vou ver. Se eu estou investindo aqui na Selic, agora eu vou ver um CDB, agora eu vou ver o LCI, o LCA, o CRI, o CRA. Você pode diversificar. Mas começa por onde? Pelo Tesouro Selic. Botem isso na cabeça. É o primeiro passo do investidor, tá? Para você ganhar experiência, para você saber o que está fazendo, para você ver a coisa começar a acontecer, tomar gosto, é o Tesouro Selic. Agora, pessoal, eu queria focar mais nessa parte de renda fixa. Por quê? Porque é a realidade de quem quer começar, de quem quer começar a fazer. Renda variável, eu não vou conseguir ensinar para vocês. Eu preparei um material de renda variável com informações sobre ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs e criptoativos, e esse material vai ficar disponível depois para vocês
quiserem, você pede aí para o pastor Fábio, ele disponibiliza com o maior prazer. Ou então pega meu contato, pede para mim, eu disponibilizo com o maior prazer. Tá? Só que renda variável, para ser bem sincero, para entrar aqui, você tem que estudar. Você tem que fazer um curso para aprender não só o que é uma ação, mas aprender a escolher uma ação. Aprender a escolher boas ações. Eu vou comprar uma ação que paga dividendo, que é aquele valor que ela vai pagar ali durante um ano, ou eu vou escolher uma ação de crescimento, que não paga dividendo, mas é uma empresa que investe muito e cresce muito. Depende do meu objetivo. Eu vou ter que estudar. A mesma coisa fundos imobiliários. Mas aí eu deixo uma dica para vocês. Edu, eu quero me aventurar na renda variável. Eu começo por onde? Começa pelo fundo imobiliário. Porque ele tem uma característica muito interessante. A maioria dos fundos imobiliários, eles pagam para você mensalmente um dividendo. E vocês podem investir em fundos imobiliários a partir de R$ 8,00 hoje aqui no Brasil. Nós temos fundos imobiliários que uma cota do fundo é R$ 8,00. Eu geralmente comparo o fundo imobiliário ao aluguel de uma casa. Só que, para você alugar uma casa, você tem que comprar a casa completa. Uma casa de 200 mil, 300 mil, você tem que ter esse dinheiro. Comprar e depois alugar. O fundo imobiliário não, você pode comprar a fechadura da porta e alugar a fechadura da porta. R$ 8,00, R$ 10,00. Eu boto R$ 10,00 no fundo imobiliário, é como se eu tivesse comprado a fechadura da porta da minha casa e alugo aquilo ali. E ganho rendimento todo mês. Aí depois eu compro uma janela. Aí depois eu compro uma porta. E vou investindo. Quando eu ver, eu tenho 200 mil investido, estou ganhando o aluguel de uma casa completa. Só que, no fundo imobiliário, diferente de uma casa, você não vai ter inquilino. Você não vai ter aquele problema de quando o inquilino entrega a casa está toda acabada, você vai ter que pintar. Você não vai ter aquele problema que um cano estourou e o cara quer que você conserte. O fundo imobiliário ele tem uma administração profissional. Então, você compra o fundo, pode ser um fundo de shopping, pode ser um fundo de moradia, pode ser um fundo de galpão. Isso quer dizer o quê? Que você vai ser sócio de shopping, você vai ser sócio de empresas de galpões, você vai ser sócio de aluguéis de moradia. Só que você paga uma taxinha ali para o administrador resolver todos esses problemas. De quem aluga, de quem desocupa, quando tem vacância que não está alugado, para procurar gente para alugar. Tudo isso aí o administrador vai cuidar. Você só vai receber a parte boa, que é o aluguel. Agora, qual é a parte ruim? É que nem todo fundo imobiliário é bom. Tem fundo imobiliário que é uma furada. E aí você tem que aprender a escolher os bons fundos imobiliários. Eu consigo te ensinar isso hoje, em uma noite? Não consigo. Então, não adianta a gente ficar aqui falando sobre fundo imobiliário, sobre ação. BDRs. Pensa o seguinte, Edu, eu quero investir na Apple, eu quero investir na Coca-Cola, está lá nos Estados Unidos. Só que eu não quero abrir uma conta numa corretora lá nos Estados Unidos. É caro, eu tenho que pensar em dólar. Como é que eu faço? Aí a Bolsa Nacional criou uma coisa chamada BDR. Ela traz essas ações para a Bolsa Nacional e você consegue investir Apple, Microsoft, Coca-Cola. Aqui na B3, a única diferença é que você vai pagar uma taxinha. Só que se você for pagar também, fazer uma conta numa corretora internacional, você também vai pagar taxa. Então, se você quer investir, iniciar a investir internacional, ó que coisa linda, eu tenho investimento internacional. Chega, é bacana, você não roda de amigos, hein? Olha, eu investo na Apple. Eu sou sócio da Microsoft. Não é bacana? Você pode fazer isso pela bolsa, pessoal. BDR. Ok? ETFs. O que são ETFs? É o seguinte, eu quero investir em um setor. Eu quero investir no setor de tecnologia. Eu só quero investir naquelas empresas de tecnologias. Você vai lá no ETF e vai ter um ETF que tem uma bolsa de várias empresas de tecnologia em um papel só. Um administrador, ele cria o ETF, ele escolhe as melhores empresas de tecnologia, bota tudo em um pacote só e você pode investir naquele pacote como se fosse uma ação.
Então, isso é o ETF. Por exemplo, Edu, eu quero investir no setor de shoppings. Existem ETF de shopping. Edu, eu quero investir em ouro. Existe ETF de ouro. Você não precisa comprar o ouro. Você compra o ETF e ele vai ter a mesma rentabilidade do ouro. Se o ouro subir, o teu ETF valoriza. Se o ouro cair, o teu ETF desvaloriza. Então, o ETF ele dá a possibilidade de investir em conjuntos de empresas ou também em commodities, petróleo, gás natural, pedras preciosas. Tem vários ETFs que você pode investir, tanto no Brasil como fora do Brasil. Mas para investir nisso, você precisa estudar, para não fazer besteira. Tá bom? Criptoativos. Hoje é o que é mais falado. Criptomoedas, Bitcoin, né? Ethereum, Solana. Valorização aí, ó, todo ano valoriza. Só que tem um problema o criptoativo. Ele tem uma volatilidade muito grande. Às vezes, você compra um Bitcoin hoje, ele está valendo 100 mil. Aí você vai dormir. Quando acorda, ele está valendo 80 mil. Meu Deus, perdi 20 mil em uma noite. Aí, quando você pisca aquilo de novo, 60 mil. Isso ocorre com os criptoativos. Então, você tem que ter apetite ao risco. Você tem que saber segurar nas horas ruins. O que é que acontece com o brasileiro? Ele compra um criptoativo por 100 mil. Aí cai para 90, cai para 80, ele começa a se aperrear, não, vou perder meu dinheiro todo. Quando chega em 60, ele vende. Aí o criptoativo começa a subir de novo. Ele, não, agora vai subir, agora vai. Eu compro 90. Agora vai. Aí o criptoativo cai para 70, 60, 50. Aí você, meu Deus, vou perder, aí vende. Você está desinvestindo. Você está pagando e sacando menos. Pagando e sacando menos. O brasileiro faz isso todo ano com criptoativo. É incrível. É incrível. Então, para investir aqui, você tem que estudar. Ok? Então, eu deixo essa lista aqui, que é a lista que você, na renda variável que você pode investir para ter lucratividade, mas investir também é um lance psicológico. Principalmente em renda variável. O próprio nome diz, ela vai variar. E é aí que o brasileiro toda vez peca. Porque o brasileiro é medroso. A ação, por exemplo, não sai da minha cabeça, eu vivi isso, tá? Eu tenho um amigo que ele tem uma empreiteira lá em Pernambuco. Grande amigo da minha família. E aí ele começou a investir na Vale do Rio Doce, na época era Vale do Rio Doce. E ele estava muito feliz, pô, Vale do Rio Doce explodindo, pagando muito dividendo, empresa fantástica. Aconteceu de estourar aquelas barragens. A Vale, ó, a ação mergulhou. Caiu mais de 50%. Foi o que ele fez. Ele perdeu mais de R$1 milhão. Por quê? Porque ele tinha investido 5 milhões, já estava em 2 milhões, ele não queria perder todo o dinheiro, ele preferiu perder 3 para não perder tudo. Ele foi e vendeu as ações dele. Lá embaixo. Um mês depois, a ação começou a subir, e poucos meses depois estava com um valor mais alto que estava antes. E ele perdeu 3 milhões nessa brincadeira. Então, o brasileiro não sabe investir, porque também é um lance psicológico. Principalmente em renda variável. Se você é uma pessoa conservadora, tem medo de perder dinheiro, não suporta perder R$1, é aquela pessoa que mergulha com o S na mão, passa 1 hora na piscina, quando sai o S está inteirinho, só invista em renda fixa. Agora, se você tem apetite, quer aprender a investir, tem responsabilidade, vai estudar, vai colocar um capital que aceita perder no início ali, porque pode perder no início, aí sim, vale muito a pena você vir para cá, porque aqui você consegue grandes feitos se você aplicar com responsabilidade e com conhecimento. Tá bom? E para finalizar, pessoal, eu vou passar aqui toda essa parte aqui vai ficar para vocês, tá? Sobre BDRs, aí vocês depois podem ler à vontade. Criptoativos também. Só para finalizar aqui, ó, qual a minha razão ou motivo de investir? Eu falei para vocês que a primeira coisa ali, no início, é a gente sair do ponto que a gente está
usar a inteligência financeira para começar a fazer o nosso dinheiro se multiplicar. Controlar nossas dívidas, se organizar financeiramente para isso. Mas se a gente não tiver uma razão, um motivo, a gente também vai ficar no meio do caminho. Não vai para frente. O que me move para eu querer investir? É uma casa que eu quero comprar nova? Eu quero trocar de carro? Você pode investir para isso também. Não, eu quero ter uma renda extra. Você pode também. Tudo isso você pode fazer, tá? Realizar um sonho, uma viagem, um bem imóvel, ou construir uma renda que vai te ajudar ali na tua renda principal, ou ser uma renda principal, ou chegar à independência financeira. O mercado financeiro ele te possibilita. É preciso muito estudo. É preciso você ter responsabilidade com o teu dinheiro. Quando eu falo muito estudo, não é coisa de outro mundo, não, mas é preciso se dedicar. Não adianta eu dizer que não é fácil. Vai lá de qualquer jeito que você consegue. Eu vou estar mentindo para vocês. É preciso estudar. Mas não é coisa de outro mundo. Não é preciso ser superdotado. É aprendível. Eu garanto para vocês que é. Qualquer pessoa que está aqui nessa sala pode investir em renda fixa ou renda variável. Mas tem que se dedicar. Tá? E aí, a última dica que eu quero deixar para vocês para a gente finalizar. Se eu quero realizar algo em curto prazo, eu vou investir em renda fixa. Liquidez boa, o meu dinheiro não vai estar variando e eu posso sacar a qualquer momento. Se eu quero realizar algo de médio prazo, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar um modelo híbrido. Se esse longo prazo não é tão grande assim, a maior parte do meu capital é em renda fixa. A menor parte ali em renda variável para eu ter uma alavancagemzinha. E se eu quero investir a longo prazo, principalmente para ter independência financeira, vale muito a pena você estudar e aí você adotar um modelo híbrido para ter a renda fixa como ali tuas reservas e a renda variável como o teu capital ali que vai se multiplicar se você fizer com inteligência, com tranquilidade e com conhecimento. Tá? Então, eu queria trazer para vocês essas dicas, principalmente do que teoria, porque são essas dicas que fazem a diferença. Uma grande dica que eu falei hoje para finalizar, olhar sempre a rentabilidade, mas primeiro o risco. Primeiro o risco. E segundo, começar, pessoal. É muito importante começar, mas sabendo quanto pode investir, fazendo aquela questão do controle financeiro e começar dando os passos pequenos. Aonde? Tesouro Selic, depois ali vai para o pré-fixado, aí depois eu vou ver um CDB, LCI, LCA. Estou pronto, vou para a renda variável. Fantástico. Você precisa estudar. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês na noite de hoje. Boa noite e até o próximo encontro. Meu amigo, muito obrigado, né? Muito obrigado por essa disposição de estar aqui. Eu sei que, assim, para quem... eu penso, talvez há alguns anos, eu ouviria isso aqui, não entenderia uma parte, entenderia algumas coisas, mas eu quero que você se inspire a crescer e a estudar isso. O Edu também, ele tem um curso, né, que ele está fazendo um curso, ele quer entrar nessa área de realmente estudar e ensinar, para que você se aprofunde isso. O que você ficou aqui, eu acho que ficou muito claro para a gente. Né? Eu falei uma vez de algumas pirâmides financeiras que tem acontecido aí, o Boi Gordo, o Avestruz Master, e essas pirâmides que passaram por aí, pirâmides da criptomoeda. O que eles faziam sempre? O que você vê como característica dessas aí? Oferece uma rentabilidade altíssima, 15%, 20% ao mês, eu te garanto, todo mês você vai ganhar 20%, 15% ao mês, e promete que você vai conseguir viver assim, e você vai ganhar muito dinheiro. Aqui ficou muito claro. Rentabilidade alta significa o risco mais alto. Né? Se você quer ter uma coisa mais segura, a rentabilidade não vai ser tão alta. Então, para você ter um risco mais alto, o que você precisa? Aprender a estudar, porque ninguém vai te dar dinheiro fácil. Então, tem outras pessoas que estão estudando para investir também. Então, você vai entrar no mercado de ações, você vai comprar ações. Um exemplo simples, Banco do Brasil. Vocês acreditam que o Banco do Brasil é um bom, é forte o Banco do Brasil? O Banco do Brasil, há poucos dias, estava a R$ 35 a ação.
Agora está... 18,75. Baixou de 19. O patamar mínimo ali era 19, mas como vai sair o resultado do Banco do Brasil, que ele está mal administrado, baixou de 19. Pensa, estava a R$ 35 uma ação, agora está a 18,75. Se eu acredito que o Banco do Brasil é um banco forte, é um banco que vai revigorar daqui a 1, 2 anos, eu tenho esse capital, o que eu posso fazer? Eu pego todo o meu... compro ações do Banco do Brasil, entendendo que eu tenho um risco. Mas e se ela voltar a 35? Você já parou para pensar que você vai quase dobrar o seu dinheiro em um tempo? Sabe o que ele falou de Brumadinho, do amigo dele que perdeu tudo? Perdeu 3 milhões? Eu tinha um dinheiro guardado no Tesouro Direto. Era a minha reserva ali para boas oportunidades. Quando aconteceu o Brumadinho, a ação da Vale, que estava lá R$ 70, caiu para, sei lá, 50 e poucos reais. Aí eu olhei e pensei, bem, a Vale é uma empresa forte, é uma empresa sólida. Por mais que essa tragédia tenha sido grande, eu tenho certeza que a Vale vai se recuperar. Aí eu arrisquei. O que eu fiz? Peguei todo o dinheiro, comprei tudo de ação da Vale. 2, 3 meses depois, meu dinheiro dobrou. Então, são essas coisas que você estudando, aprendendo, aí você pega assim, de repente, o seu dinheiro e você consegue... E a Vale paga dividendos, ela paga um valor... Porque quando a Vale tem lucro, uma parte desse lucro, o que ela faz? Eu vou pagar R$ 2 por cada ação que você tem. Se você tem 1.000 ações, você ganha R$ 1.000 ali. E ela faz isso 2, 3 vezes por ano, às vezes até mais. Então você ganha aí 10% só de dividendos e ainda tem a valorização da ação, que está crescendo da Vale. Então, Banco do Brasil, eu estou comprando o Banco do Brasil. Aos poucos fui comprando com 23, comprei com 20, comprei com 19... E talvez amanhã, se tiver 18 e pouco, eu vou comprar. Porque eu acredito que o Banco do Brasil, assim que botarem um administrador bom ali, a gente sabe que não estão bem administradas as empresas públicas, estão dando tudo prejuízo, mas mudou a administração, vou voltar. O Banco do Brasil sempre deu lucro há muitos anos. Por que eu estou ensinando isso para você, querido? Estude. Não é tão trabalhoso. Hoje você tem o YouTube. Quantas vezes você fica na internet ali, rodando e não aprendendo nada? Sendo que você poderia pegar alguém, e a gente pode dar dicas, e eu vou, assim, nós vamos sugar um pouquinho o Edu. Quem topa sugar um pouquinho o Edu, ele está aqui, é uma pessoa, pensa uma pessoa de um coração bom, uma pessoa assim, o Edu, gente, o Edu, ele podia estar assim, milionário das oportunidades que ele tem, do conhecimento que ele tem, mas ele é uma pessoa bem pé no chão, uma pessoa madura, não está aí para explorar ninguém. É uma pessoa, assim, eu tenho admirado ele por isso que eu trouxe ele aqui, porque eu confio nele, que ele vai fazer. E nós vamos abrir aí, vai botar um QR Code aí, colocou, Alessandro? De perguntas, tá? Não vamos responder agora, mas você manda essas perguntas, vão ficar comigo, e eu vou compartilhar com o Edu, o que ele puder responder, ele vai responder para você sobre essas perguntas aí, você copia aí, que depois é só você mandar aí no WhatsApp, eu vou receber e vou passar para o Edu. E outra coisa, a gente vai ver, por exemplo, alguns vídeos, quem são boas pessoas que ensinam sobre isso, e a gente compartilhar isso para o quê? Eu não quero ficar só rodando no Instagram ali, eu quero aprender alguma coisa, eu vou investir meia hora do meu dia aprendendo sobre finanças. Foi isso que eu fiz, queridos. E aí, meia horinha aprendendo um pouquinho, ouvindo um vídeo, o Primo Rico, ou outro aí, você começa ali no YouTube assistindo, aprendendo um pouquinho sobre ações, aí ele vai ensinar como que eu abro numa corretora. É tão simples, gente, é como abrir num banco. Você tem conta no Nubank? É assim que você abre na XP, é assim que você abre na Clear, é assim que você abre na corretora. E aí você começa a entender a ação. Como é que você faz para comprar a ação? Você vai lá e clica, Banco do Brasil, comprar, R$19. Pagou R$19, você já tem uma ação do Banco do Brasil. Se ela for a 35, você dobrou. Se você comprar 1.000 ações a 19 e ela for a 35, quanto é que você ganhou? Sem falar que a cada 2, 3 meses cai lá um de valor lá. Aí você chega, o que foi isso aqui? Dividendos, o Banco do Brasil está pagando do lucro dele. É assim. E aí o que eu faço com aquele valor que eu ganhei? Compro mais ação. E vou fazendo isso. E aí, de repente, você vê os juros compostos fazendo assim. Começo vai subindo um pouquinho, você fala, o que está acontecendo? Aí, de repente, ele faz isso. Aí seu patrimônio sobe. É assim que acontece. Mas você tem que ter perseverança, paciência, fazendo isso sempre e estudar. Vamos ficar em pé?
Bem, nós estamos encerrando essa série. A partir da próxima terça começamos um outro estudo, tá? Mas eu espero que você, eu acho assim, eu gostei de algumas pessoas me mandaram algumas mensagens, só de você parar e pensar, poxa, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que repensar os meus gastos, eu tenho que repensar a minha vida, eu tenho que repensar as minhas dívidas, eu tenho jogado fora, eu tenho que pensar no futuro, eu tenho que fazer melhores investimentos. Isso para mim já valeu muito para essa igreja. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, nós queremos uma igreja que seja livre de dívidas, amém? Porque dívida não é bênção, dívida é maldição para as nossas vidas. Uma igreja que saiba investir os seus recursos, uma igreja que possa crescer, possam ser generosos, e uma igreja que possa abençoar outras pessoas. Para isso nós precisamos entender sobre isso, e isso eu acho que valeu essa série para nós, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esse ensino, por esse momento de aprendizado pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, por ter uma ideia, aprender sobre isso aqui. Abençoe a Tua igreja, Senhor, que possamos crescer, Senhor, no entendimento, não sermos, Senhor, dominados por mamon, mas também não sermos dominados pelas dívidas, não sermos dominados, Senhor, por uma vida, Senhor, medíocre. Nos dá a vida abundante que o Senhor tem para nós, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá, Senhor, coragem, ousadia, nos dá perseverança, Senhor, para vivermos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu louvo a Ti, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, pela vida do Edu, que veio aqui ensinar, Senhor. Obrigado, Senhor, por sua família, sua casa. Guarde, abençoe a vida dele nos seus projetos e cada um dessa igreja. Que possamos todos aqui, Senhor, em nome de Jesus, não andarmos em dívidas, aprendermos, crescermos, Senhor, em investimento, crescermos na cultura, Senhor, e em nome de Jesus, vivermos um outro tempo. Eu oro assim e abençoo o Teu povo em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço no investidor aí que vai crescer financeiramente nos próximos anos.